Neste vídeo, vamos entender o papel do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Na estrutura do Estado brasileiro, sua função é essencial para a realização de eleições justas e transparentes, além de explorar sua história em um dos casos mais relevantes e controversos que passaram por essa corte. Bom, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, é a instância máxima da justiça eleitoral no Brasil, responsável por assegurar a integridade e a transparência dos processos eleitorais. As demais instâncias são representadas nos momentos de eleições pelos Tribunais Regionais Eleitorais, TRE, juízes eleitorais e juntas eleitorais espalhadas pelo Brasil. O TSE exerce uma ação conjunta com os TREs, que são os responsáveis diretos pela administração do processo eleitoral nos estados e nos municípios. A existência e a regulamentação do TSE estão determinadas nos artigos 118 a 121 da Constituição Federal de 1988, que estabelece ser de competência privativa da União legislar sobre o direito eleitoral e, ainda que, artigo 121, lei complementar, dispora sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Algumas leis que regem o direito eleitoral são o Código Eleitoral de 1965, a Lei 9.504 de 1997, a Lei dos Partidos Eleitorais de 1995 e as periódicas resoluções normativas do TSE, que regulam as eleições com força de lei, dentre outros. A história do TSE se entrelaça com a da Justiça Eleitoral do Brasil. Criada em 24 de fevereiro de 1932, o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral foi o precursor do TSE, estabelecido no meio da Revolução de 1930 para combater a falta de transparência do sistema eleitoral da República Velha. O TSE foi reestabelecido pelo Código Eleitoral de 1945 e consolidado pela Constituição de 1946, sendo mantida em todas as constituições subsequentes. O principal objetivo da gestão e do planejamento do TSE é atender às expectativas dos cidadãos brasileiros com relação aos serviços prestados pela Justiça Eleitoral. O trabalho fundamenta-se inicialmente no planejamento, processo que mobiliza as pessoas e a instituição da construção de um futuro desejado, e continua com as boas práticas de gestão, que completa o ciclo de planejamento. Elas visam integrar as diversas unidades organizacionais às diretrizes estratégicas do TSE, sensibilizando os servidores para a obtenção de melhores resultados em seus respectivos processos de trabalho. A Corte do Tribunal Superior Eleitoral, conforme determina o artigo 119 da Constituição Federal de 1988, é composta no mínimo por 7 membros, escolhidos da seguinte maneira: 3 ministros eleitos dentre os membros do Superior Tribunal Federal, STF, 2 ministros eleitos dentre os membros do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e 2 ministros são nomeados pelo Presidente da República, escolhidos dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo STF. As impugnações de candidaturas ou campanhas garantem a transparência eleitoral, ao questionar irregularidades como inelegibilidade ou abuso de poder. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e os Tribunais Regionais Eleitorais, os TREs, julgam esses casos, que podem resultar na exclusão dos candidatos ou na cassação de seus mandatos. Um dos casos mais conhecidos no Brasil envolvendo impugnação foi o de 2018. O TSE indeferiu por maioria de votos, a saber, 6-1, o registro da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República, com base na lei da ficha limpa. A decisão seguiu o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que declarou Lula inelegível devido à sua condenação em segunda instância. Além disso, o TSE concedeu à coligação O Povo Feliz de Novo um prazo de 10 dias para substituir o candidato, proibindo Lula de realizar atos de campanha e retirando seu nome da urna eletrônica. Barroso justificou sua decisão afirmando que, após analisar as alegações da defesa e as impugnações, a questão se tratava de uma matéria de direito, sem necessidade de mais provas. Ele destacou a importância de uma resolução rápida para evitar a insegurança jurídica, ressaltando que a Lei da Ficha Limpa, aprovada por iniciativa popular e reconhecida pelo STF, visa proteger a moralidade dos exercícios de mandatos públicos.
O pedido de registro de Lula foi contestado em 17 processos, movidos por diversos autores, incluindo o Ministério Público Eleitoral e adversários políticos. As impugnações argumentaram que a condenação de Lula o tornava inelegível, conforme a Lei Complementar número 64 de 1990, que impede a candidatura de indivíduos condenados por determinados crimes, como lavagem de dinheiro e corrupção. A defesa de Lula tentou argumentar que uma recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU, emitida em 17 de agosto de 2018, deveria suspender a inegibilidade de Lula, permitindo que ele concorresse até que todos os recursos judiciais fossem esgotados. No entanto, Barroso rejeitou esse argumento, afirmando que as recomendações do comitê não são vinculantes no Brasil e foram emitidas sem que o Estado brasileiro tivesse sido ouvido. O ministro Edson Fachin, argumentando que o Brasil é signatário do Tratado Internacional de Direitos Humanos e que a medida cautelar da ONU deveria ser respeitada, permitindo que Lula participasse das eleições enquanto a questão estivesse sob júdice. Apesar disso, Fachin concordou que, de acordo com a lei da ficha limpa, Lula era inelegível. Os demais ministros acompanharam o relator, reforçando que a lei da ficha limpa se aplica plenamente e que as decisões da ONU não têm caráter vinculante nem força normativa suficiente para afastar a aplicação da causa de inelegibilidade prevista na lei da ficha limpa. Rosa Weber, na época de presidente do TSE, também negou o registro de Lula, mas divergiu parcialmente ao permitir que ele continuasse participando da campanha até uma decisão final. Por fim, o TSE, por maioria, também rejeitou o pedido de defesa de Lula para adiar o julgamento, considerando que não havia necessidade de mais tempo para alegações finais, visto que não foram apresentadas novas provas. O Tribunal Superior Eleitoral desempenha um papel vital na garantia da lisura dos processos eleitorais no Brasil. Sua atuação vai além de decisões jurídicas, abrangendo a administração e regulamentação das eleições. Casos como o indeferimento da candidatura de Lula em 2018 destacam a importância da Corte na preservação da moralidade pública e da justiça eleitoral.